Nossa. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aproveitar que estamos começando a live para mandar o link para algumas pessoas que me pediram. E enquanto isso, também vou chamar o Carlos, que é o outro sócio da ProBrink. E aí a gente fala um pouquinho da ProBrink e do convidado especial, que é o Renato Craco. Deixa eu ver aqui como que a gente chama o Carlos. Vamos ver se o Carlos tá por aqui. Pessoal, vocês podem me falar, vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Estão me escutando bem? Vão me sinalizando, por favor, pra gente... Porque às vezes não tá... A gente acha que tá bom, que tá tudo funcionando e não está, né? E não está. Ensinar. Ai, que bom. A Nicole tá falando que tá tudo bem. Estão ouvindo bem? Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Carlos. Vamos ver, o Carlos entrando eu chamo. Vamos ver aqui, vamos ver. Ver se eu consigo chamá-lo aqui. Hoje a gente vai falar sobre jogos de tabuleiro. É um assunto muito interessante. Tem dúvidas para ir perguntando. Fefe Soares entrou. Só mais uns minutinhos que eu chamei o Carlos, que aí a gente começa a live para chamar também o nosso convidado especial, que é o Renato. Peraí. Mais um pouquinho. Quando é tudo ao vivo, né, a gente acaba... Vamos lá. Vamos ver se o Carlos entra. Fefe, Nicole entrou. Muito boa noite a todos. Ah, ok, Renato. Legal. Você vai sair como octaedro e entrar como Renato. Perfeito. Tô chamando aqui o Carlos e não tô conseguindo visualizá-lo. Vamos ver se agora entrou. Oi, oi, oi. Nossa, que imprevisto, porque muitas vezes é rapidinho de entrar e eu não tô conseguindo chamar o Carlos aqui. Jogos de tabuleiro. Hoje a gente vai falar sobre jogos de tabuleiro. Enquanto o meu parceiro não entra, que é o Carlos, eu vou... Vai, entrou! Boa noite! Ai, entrou. Boa, boa, boa. Eu não tava... Boa noite, Carlos. Já tô falando um oi aqui pro pessoal. Oi, oi, Lu. Na verdade, eu nem me apresentei, nem apresentei a ProBrink ainda. Achei interessante a gente chamar você e a gente falar junto. Legal, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no suporte aqui para ficar paradinho. Tá. E enquanto você vai colocando aí no suporte, eu vou falar um pouquinho da gente, né? Eu sou a Érica, empresária, empreendedora, e eu e o Carlos e a Fátima nos conhecemos no Empretec, né? Numa imersão do Sebrae, e foi aí que surgiu toda a questão da ideia de construir a ProBrink, né? E a ProBrink vem aí com uma missão muito legal. Fala um pouquinho, Carlos, e aí a gente chama próximo o convidado especial, que é o nosso querido Renato, que vai falar sobre jogos de tabuleiro. Bom, ele é designer, mas depois eu falo um pouquinho dele. Prazer, pessoal, me chamo Carlos, sou mentor empresarial também e vamos falar assim, sou uma pessoa aí que pensa muito no próximo e gostaria sempre de... Eu acredito no propósito que nós viemos aqui para fazer algo diferente, né?
E o intuito da gente é fazer a diferença na vida dessas crianças, entendeu? E hoje a nossa live aqui é para mostrar um pouco do fundamento dos brinquedos. A gente convidou o Renato, né, com o intuito dele apresentar, e ele é um desenvolvedor, designer, na verdade, que chama, né? É um designer, né? Design gráfico, só que ele é especialista em brinquedos, né? O que ele mais fez durante a vida dele. Eu acho que tem bastante a agregar para vocês aí. Vamos lá. O conhecimento dele, né, Érica? Na verdade, quando a gente fala que ele é específico, é porque ele trabalhou, ele faz designer gráfico, né? Vou até falar um pouquinho do Renato, aproveitando agora para falar do currículo dele. Renato é designer gráfico. E por muito tempo ele faz designer de várias coisas, mas a maior parte do tempo, por mais de 30 anos, ele fez sobre jogos de tabuleiro. Então, quando eu conheci e a gente começou a conversar, eu falei, nossa, vai ser sensacional saber um pouquinho desse universo, como funciona. Ele não é psicólogo, não é nada, ele só desenvolvia os designers. Mas com tudo isso, a gente falou, vamos bater um papo sobre jogos de tabuleiro, né? Então é isso. Ele é formado em comunicação visual pela FAAP, fez também vários cursos, tudo na área de artes, né? Pintura, desenho, enfim. E aí a ideia agora é de chamá-lo para ele falar um pouquinho e a gente bater um papo aí sobre jogos de tabuleiro, como funciona tudo isso na nossa vida, né? Eu como mãe, Carlos como mãe, como que foi tudo isso? E aí ele também vai né? Vamos bater um papinho. Vou chamá-lo. Uhum. A Fátima acabou de entrar também. Oi, Fátima, tudo bem? Oi, Rosângela. Bora. Estamos chamando o Renato. O Renato Craco. Vamos ver. Ele entrou. Vocês estão sinalizando a gente, pessoal, por favor, se está funcionando. Boa noite, senhora. Boa noite, Renato. Porque às vezes a gente... Tudo bem? Maravilhosa noite, meu amigo. Como é que você tá? Eu tô ótimo. Como é que tá? Meu áudio tá bom para vocês? Tá cortando? Tá claro? Perfeito. Então tá bom. Obrigado aí pela apresentação. Para mim, tô ouvindo Queria bem. agradecer a Érica, o Carlos e a Fátima, né? Que me convidaram. A gente se conheceu pelo WhatsApp dos Empretecos, que eu também fiz Empretec. A minha namorada Milena, que está prestigiando, também fez Empretec. Então acaba fazendo uma arroa, né? Que legal, tudo muito bem. E aí eu vou falar, que nem ela falou, eu sou designer, né? Faço design de qualquer coisa, mas jogo é o que mais apareceu na minha mão e foi fazendo. E eu não sou psicólogo, e tanto que eu convidei, deve ter uns 10 psicólogos aqui na live, viu? Que eu chamei. Dá até medo, né? Cuidado com o que vocês vão falar, hein? Cuidado com o que vocês vão falar. Tá a Rô também, que fez Empretec comigo. É nada, Renato. Sabe o que é bom? É que aí eles já vão interagindo e a gente já vai aprendendo tá juntos. Bom. E o que eu sei de jogos tabuleiros é de observador, não de nenhuma formação, mesmo porque nem tem nenhuma formação para design de jogos, né? Então, muito obrigado pelo convite. Vamos começar? Vocês querem falar mais alguma coisa? Quer falar sobre a ProBrink, o que ela faz? Ou quer deixar para depois? A gente já falou um pouquinho, né? Que a gente se conheceu, foi uma imersão no Sebrae, e que, na verdade, a gente criou para facilitar a ação social das pessoas. Tem muita gente que quer fazer doação, quer ajudar umas crianças, e acaba por falta de tempo, não tendo onde buscar e tudo mais. E a gente faz esse trabalho, né? A gente compra os kits, monta, a pessoa compra e a gente faz a entrega nas instituições. Mas aí, a pessoa quiser saber mais, é uma outra oportunidade, é só entrar lá no site. Hoje o negócio é jogos. Então, bora falar de jogos. Então, vamos falar... eu vou falar hoje de jogos os mais simples, que são jogos de tabuleiro que tem um percurso. Que são jogos para... A gente diz que é para criança pequena, mas o pai jogar é bom para ele também, viu? Porque todo mundo que você fala de jogos, todo mundo fala assim, estratégia. Tem até aquele filme, o Tropa de Elite, que tem até uma cena que virou cômica, né, que ele vai explicar estratégia, tá todo mundo com som, número 2, né? Então, se vocês me permitirem, eu vou explicar. Vocês sabem o que significa estratégia? A palavra estratégia, de onde vem? Bora! Cada um, o que é estratégia?
estratégia, né? Cada um tem um Não, jeito, então, mas do vamos lá. latim, eu tô falando É melhor você falar não, e a gente vai da estrutura da palavra. da terminologia. É da origem da palavra, da etimologia Tá, da palavra, etimologia. Então, tá. etimologia, isso. Etimologia. A palavra estratégia vem da primeira parte, que é stratos, que significa desmanchar. Então, quando você compra um extrato de tomate, é o tomate todo desmanchado lá dentro, da lata, certo? Quando você vê aquelas nuvens bem ralinhas que estão se desmanchando, que o vento está levando, elas são chamadas de extrato. E quando você olha a sua conta no banco, ela também é chamada de extrato, porque é o dinheiro que está se dissolvendo ao longo das coisas que você compra. Isso é extrato. Agora, estratégia, égia vem de agos, que é chefiar, liderar, tomar conta. Então, quando as coisas estão se perdendo por aí, você resolve tomar conta disso, você está sendo estratégico. Então, a palavra veio de muito antigamente, quando os generais, né, tinham o exército deles andando, né, numa batalha, e eles tinham que lidar. Não, vai mais para cá, vai para lá. Tocava trombeta, tinha sinais para quê? O que ele estava sendo? Ele estava tomando conta do exército, né, que se perdia, né? Então, isso é estratégia. Então, quando eu falo que jogo é bom para a gente levar para a nossa vida, assim, né? Falar, é bom para criança, mas é bom para adulto também. Vários conceitos que estão dentro dos jogos são muito interessantes. Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. Quando você está jogando, você fala, vou comprar um jogo. Olha as possibilidades que acontecem. Você sai da sua vida. É um momento que você sai da realidade. Então, por exemplo, olha esse aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho um jogo que faz que você vá para uma caverna inca. Você está aqui, você deixa de estar na sua cozinha jogando e você está dentro de uma caverna inca pegando tesouros. Esse aqui, ó, é um jogo que você vai para a idade dos reis e rainhas e você é um vassalo que tem que levar uma carta de amor para uma princesa, chama Love Letters. Eu tenho outro aqui, que isso aqui é um bang. Ele chama bang porque era um jogo de cowboy. Você se transforma num cowboy para atirar nas pessoas, só que eles misturaram com All Walking Dead. Então você é um cowboy zumbi. Ou seja, não tem lógica. Quer ver? Tenho mais aqui. Nesse outro aqui, que é mais infantil, por exemplo... Esse é o cara dos jogos. Olha só, esse aqui, por exemplo, você se transforma num bicho. Você pode ser uma tartaruga, um elefante. Esse outro aqui, você está perdido num labirinto. E você, para conseguir sair, você tem que achar as poções mágicas, entendeu? E um dos que eu mais gosto aqui é os temas espaciais, né? Que eu adoro o universo. E eu tenho aqui, eu sou fã do Star Trek. E eu tenho aqui, não é Star Wars, hein, gente? Não confunda. Star Wars é coisa para criança. Esse aqui é jogo, esse aqui é coisa séria, esse aqui é para adulto. Star Trek é para adulto, ok? E aí o que acontece? Você está que você está no espaço. E aí o que acontece? A física, as regras do jogo, esse novo ambiente. Por isso que eu acho legal a presença de psicólogos. Que são nesses momentos, até estava conversando com a Érica outro dia sobre isso, né? Você vê aqueles caras de firma, né? Jogando, no final, festa de final do ano, vai ter daqui a pouco. E aí entra todo mundo em campo e tá lá aquele cara que é todo certinho, sabe? Né, Carlos? Eu não sei, o Carlos pode ser desse tipo de jeito. Ele entra em campo e sai batendo em todo mundo, não é isso? Mas lá pode. É isso mesmo. Inclusive, vamos dizer assim, o cara mais simples da produção, ele pode bater e fazer falta no presidente. E tá tudo certo, porque, ó, faz parte do jogo, não é isso? Fazer uma falta. Tá. Óbvio que a gente está aqui... Tá certo que eles pegam mais pesado, né? O pessoal pede desculpa. Nesse caso, você acerta o presidente, pede desculpa, né? Ajuda a levantar. Isso. Passa o pé. É melhor, é isso. Né? E o que acontece? Os jogos proporcionam vamos dizer, essa fantasia. E você sai do seu lugar comum, do seu dia a dia, você deixa de estar na sua sala de estar, você deixa de estar na cozinha, e você se envolve com uma coisa porque as regras e o ambiente se transforma. A gente tem condições, efetivamente, de imaginar tudo isso e se divertir com isso, porque você está tirado do seu dia a dia. Certo? Ok? Tá aí tudo entendido? Tranquilo. Então, vamos ver. Quando... Ou seja, você sai da casinha, né? Você sai do seu... você mergulha no jogo, né? Muito legal. Isso. E aí você vai respeitar
o ambiente, se for, vamos supor, se você está jogando um jogo que existe, que você é no tapete voador, você vai voar no tapete voador. Se você entrou no jogo e você é um elefante, você é o elefante. Você tem que respeitar aquilo que você está no jogo, entendeu? É sensacional isso. É um exercício de criatividade maravilhoso. Mas quando você compra um jogo, você abre o jogo, o pessoal desmonta o jogo, o que tem, você vai ler a regra. O que tem de principal na regra? É o objetivo do jogo. Ok? Portanto, nada que a gente faz, isso já é outra lição que a gente tem. Nada do que a gente faz não pode não ter objetivos. Se você não tem objetivo, você não sabe para onde vai, certo? Então, por isso, a nossa live tem um objetivo, porque senão, para que eu estaria aqui? Não é isso? A gente tem mais ou menos 40 minutos. A gente tem mais ou menos 40 minutos, 1 hora de live. Isso mesmo. Nesse período, eu quero mudar o jeito que vocês olham os jogos de tabuleiro. E eu quero que vocês, na próxima vez que forem comprar um, vocês pensem 2 vezes e falem assim, eu acho que eu estou precisando de um jogo para uma função específica, que nós vamos passar por isso. Ok? A Érica, quando ela me chamou, eu sei que vocês compram e distribuem jogos. Ela falou, será que os jogos que eu compro são bons? São. Não são bons, não importa, certo? O mais importante que eu perguntei para ela, que era o que mais me preocupava, ela se tinha selo do Inmetro. Porque o que é um jogo ruim, Carlos? Sabe o que é um jogo ruim? É que tem tinta à base de metal pesado, que a criança fica pegando e absorvendo pela pele dela metais pesados que são acumulativos e causam câncer. E é por isso que a pirataria tem que ser controlada. Não por causa de imposto, porque, de certo modo, eles vão pagar imposto de qualquer jeito. Comprando material, pode não pagar uma parte do imposto, mas, de modo geral, gira a economia. Mas o que faz mal, efetivamente, da pirataria é a não regulamentação de coisas que são para a saúde da pessoa, da criança e do adulto que vai utilizar aquele produto. Isso é o mais importante. Ok? Então, legal. Para deixar claro, o meu objetivo é dar para vocês material suficiente, e depois vocês vão escrever no final se eu atingir o meu objetivo ou não, porque eu posso perder também no jogo, né? Eu não atingi o objetivo, eu perco. Não é isso? Sim, é um jogo? É um jogo. Depois, no final, vocês vão me dizer se eu atingi ou não o meu objetivo, ok? Então, vamos falar pelo primeiro aspecto. Olha, tem centenas de aspectos que eu vou falar alguns que eu observei, mas com certeza uma pessoa mais observadora do que eu enxergaria outros. Quer ver um conceito super interessante que hoje falta nas crianças? Falta não só em crianças, falta em adulto. É um conceito super simples. Você vai começar a jogar e na regra está escrito assim, o jogador mais novo começa e a rodada segue em sentido horário. O que é sentido horário para quem só olha relógio digital? Me diz. As crianças, de modo geral, aí você fala, mas para que serve sentido horário? Serve para fechar uma torneira, por exemplo, que é uma convenção mundial que abrir é sentido anti-horário e fechar é... Você fala, não adianta virar para a direita, porque se a pessoa está ao contrário de você, ela vai abrir em vez de fechar, entendeu? Porque para a direita não faz sentido. Faz sentido ser sentido horário ou anti-horário. Olha, para quem não sabia, mais uma que está aprendendo, né? Sentido horário, abre. Sentido não, ao contrário. Fecha. Fecha no sentido horário. Fecha no sentido horário, que é o sentido do aperto. Isso. Né? E o sentido anti-horário é o desaperto. Ô, Carlos, a gente está tentando... Eu adoro parafuso. A gente está tentando ensinar que a Érica está atrapalhando a gente. Tá confundindo as pessoas. Era essa a ideia. Outra coisa muito importante que tem os jogos para as crianças pequenas é que eles têm um roteiro. Por exemplo, a maioria dos jogos tem um roteiro específico. Você tem que fazer o quê? Você tem que, na sua vez, você compra uma carta, você lança o dado, você anda umas casas, você descarta e você tem que ter mais uma carta na mão. Esse roteiro, o treino e a habilidade da criança em entender esses roteiros vai fazer dela entender outros roteiros. Por exemplo, olha, filho, você acorda de manhã, você vai no banheiro, você escova os dentes. É um roteiro.
ok? Você não pode pular etapa no aprendizado. Nessa fase de estruturação das crianças, essas fases que a gente esqueceu, né? Você fala assim, isso não é importante. Sim, é importante. Sim, é importante. E cada dia mais a gente tem deixado isso de lado, né? E não é para, vamos dizer assim, para dominar as crianças. É para que ela entenda o roteiro de várias coisas, que as coisas têm roteiro por aí. E elas precisam seguir esse roteiro. Esse é um deles. Ok? Tudo bem até agora? Então, até agora tá fácil, né? Até agora tá fácil. Tá fácil. Você sabe que os jogos de tabuleiro, esses pequenininhos, eles têm esse objeto aqui que chama dado, certo? E esses aqui são os mais comuns. Tem vários dados, tem de vários lados, né? Quem joga RPG, essas coisas, joga vários dados. Mas esse aqui é um hexaedro, que se chama. A gente chama de cubo, mas é uma figura, é um sólido platônico que tem 6 lados iguais. Que nem a minha empresa. Minha empresa, a Erika não conseguia falar, chama octaedro. Que eu troquei o C por K, para começar com uma coisa positiva. Octaedro é um sólido que tem 8 lados iguais. Esse aqui como é que eu até escrevi? Esqueci o nome. Hexaedro. Hexaedro tem 6 lados iguais. Hexaedro. Muito bem. Então ele tem 6 lados iguais, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu pergunto para vocês agora. Tá cheio de psicólogo, gente inteligente aí. Eu quero que vocês me digam onde está no lado, num cubo, num dado de 6 lados. Onde está o número 7? Atenção, num dado de 6 lados. Tempo! Você me pegou agora, hein? Eu ia falar que não tem. É muito provável que você tá o 4 e o 3. Eles lado a lado. A soma dos lados opostos. Então, o que acontece? O 2 está no lado oposto perfeito ao 5. O 1 está no lado oposto perfeito ao 6. E o 3 está no lado oposto perfeito ao 4. Então, é mais uma lição que os jogos nos dá de equilíbrio e de, vamos dizer assim, de harmonia, né? Quando as empresas, quando você recebe um dado que é com adesivo, a empresa séria coloca na regra isso. Colhe os adesivos dessa forma. Você não pode colar o adesivo de qualquer jeito. Mas faz diferença para jogar? Não. Ok. Faz diferença para outra coisa. Eu vou te falar por que faz diferença. Sabe o que faz diferença? Vocês já viram falar no termo dado viciado? Que o dado está viciado. O cara viciou o dado. Isso é antigamente. Tá. Como é que faz para viciar um dado? O Carlos tem jeito que já ganhou muito dinheiro em aposta viciando dado. Cara, olha, se bem que a Erika que tem, né? A Erika que tem essas caras de mulher assim, internacional. Eu sou santa. Eu, na minha posição de engenheiro, eu colocaria algum metal do lado que fosse o lado de baixo, né? Então, o cara é um gênio. O cara é um gênio. É exatamente isso. Você quer que saia 6, por exemplo, você vai furar aqui mais um pouquinho, vai derreter um chumbinho lá dentro para essa face ficar mais pesada. Ao girar, ele tende a cair com a face mais pesada para baixo. Nada como tem um engenheiro numa laje, isso me ajuda muito. Muito obrigado. Caraca! Renato, é por isso que os dados lá em Las Vegas são transparentes. Por quê? Para o cara ver que não tem maracutaia dentro. Então, mais uma lição que a gente pode ter. Relações transparentes não tem maracutaia. Não é isso que a gente precisa? Por isso que a transparência é importante, né? Porque ninguém está te enganando. Muito bem. O dado, quando a criança está jogando dado, a criança é pequena, 4, 5 anos, está começando, antes de ir para a escola, está lá no prezinho, sabe? O que ela faz? Se você prestar atenção, ela joga o dado, ela está começando a jogar. Até as crianças já estão jogando, tal, aí chama a pequenininha para jogar, ela joga o dado, e quando ela vai andar pelo tabuleiro, ela desliza, mas ela não sabe contar. Sabe por quê? Porque ainda a abstração matemática está fazendo sentido na cabeça dela. Ou seja, ela conta 5 bolinhas aqui, mas ela ainda não consegue entender que são 5 casas que ela tem que andar. Você fala, mas tem isso? Sim, senhora. A gente esqueceu e não presta atenção. É uma fase tão rápida da criança, mas ela tem que aprender com isso, certo? Verdade. Eu, por exemplo, eu tenho aqui um jogo para reconhecer um jogo de percurso. Eles têm aqui, eles têm um percurso, tá vendo?
Tem um... Ou é início e fim, ou saída e chegada. Isso também é padrão, né? Ou é início e fim, ou saída e chegada. Então, ela tem abstração matemática, ela começa com os dados. Quando a criança está bem treinadinha, sabe o que você pode fazer? Ajudar ela. Você pode ajudar ela colocando dois dados. Dois dados, porque ela soma. Ela joga o 6 mais o 1, ela tem que andar 7. E ela brincando, ela vai aprendendo matemática antes de entrar para a escola. Entendeu? Que Em alguns legal. casos, Da forma lúdica, né? A melhor você forma pode, que por se tem. exemplo, fazer com que a criança, você coloca dois dados e subtraia um. Então, por exemplo, ela joga 6, no outro ela joga 4 e ela vai ter que ver a diferença. Quanto que sobrou para andar? Sobrou 2. Porém, pode acontecer o contrário. Ela joga o primeiro, sai 4, o segundo sai 6 e ela tem que fazer o quê? Voltar 2 casas. Ela está sendo introduzida aos números negativos lá pelos 4, 5 anos de idade. A hora que ela vê isso no colégio, já vai estar entendido. No colégio não, né? Ensino fundamental, né? Isso já vai estar entendido, que ela não tem o suficiente para andar, ela tem que voltar. Isso, muita gente, se tivesse feito isso, não teria ponto negativo, por exemplo, que nem eu, nesse momento. Talvez não tivesse tivesse jogado mais jogo quando era criança. Não é isso? Verdade. Vamos lá. Que show. Outra coisa interessante de tabuleiro são as tais das casas especiais. O que é isso? É uma casa que tem uma marcação. A criança sai andando aqui no início, tá por aqui, saída. Ela saiu aqui andando, tal, ela vai andando e ela cai numa casa especial. Essa casa tem uma função, muitas vezes. Ela compra uma carta, ela avança, ela volta para trás. Mas muitas delas, em muitos jogos, ela fica uma casa sem jogar. Por que existe isso em jogo? Que é para a criança treinar a paciência. Ela não pode jogar e ela tem que respeitar a vez de cada um. Ela treina esse respeito. Mas não é só isso. Nesse momento que ela não joga, você não joga, é o único momento que você para analisar o que está acontecendo. Você olha assim, quem está na frente, quem é que está atrás. Por exemplo, quem nunca passou mal, teve uma virose, teve que ficar 2 dias sem trabalhar porque comeu uma porcaria na rua. Aí está em casa, o que você faz, Carlos? O que você faz é que você começa a raciocinar, essa estratégia. Agora eu vou ter estratégia. Sabe o que eu vou fazer? Aonde foi? O que eu fui, né? Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou acordar mais cedo um dia e vou preparar uma marmita, vou comprar uma salada. Por quê? Porque você não quer ficar parado. Então, você vai traçar a sua estratégia para que isso não aconteça novamente. Agora, se a gente não para no dia a dia, na correria, não para. E essas casas especiais servem para isso. Vocês já ouviram falar? Para paciência. Que legal. Para treinar a paciência e entender, né? O ambiente. É aquele momento que você dá aquela paradinha para entender o seu ambiente, onde você está. Vocês já ouviram falar de um jogo que chama Escadas e Serpentes? É um dos jogos mais básicos que tem no mundo inteiro, desde o século nem sei qual. É um jogo muito simples, que tem 100 casas, e você vai andando. Quando você cai e tem umas escadas que fazem você subir, e tem umas cobras que quando você cai no rabo da cobra, você escorrega até onde ela vai trazendo você para trás. A escada faz você subir e a cobra faz você descer. Esse jogo, ele tem em várias... Se você entrar em qualquer loja, isso tem. Aliás, é um jogo muito chato, que demora muito para terminar, né? Você vai e volta, vai e volta. Para um pai, se tem pais assistindo aqui, é legal para você jogar com a criança se diverte com isso. Mas a gente consegue fazer isso assim do filme, entendeu? Você vai, joga... E é ótimo para nós, você não precisa pensar. Você anda, volta, sobe, ok. Quanto mais tempo demorar, melhor. E a criança se diverte com isso porque ela quer conseguir chegar. A graça desse jogo, ele é tão antigo e ele é tão... Muitas dicas, hein? Ele é tão, vamos dizer assim, perene, né? Porque ele está há séculos sendo vendido, sendo fabricado. A graça disso é que a Valéria, a nossa escola tem esse jogo pintado no chão. Isso que eu ia comentar. Tem mesmo, eu fui lá. Aproveitando o comentário do Fabrício, também já conheci esse jogo. A Valéria
A Valéria é Legal. diretora de uma escola, é isso, né, Valéria? É diretora de uma escola em Diadema. Diadema São Bernardo, não sei exatamente, me perdi, na divisa, me perdi. E a gente foi lá, fiz o logotipo para eles da escola, da prefeitura. Muito legal, muito legal. E a escola linda, 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 da prefeitura, linda. Da prefeitura, né, não é particular. Isso, era isso mesmo, né, Valéria? Obrigado. Então, esse jogo, por que... voltei. Por que São Bernardo, obrigado. Por que o que São Bernardo. acontece? A escada já é, filosoficamente falando, um símbolo, vamos dizer assim, uma metáfora do conhecimento, de como o conhecimento funciona. Porque você não consegue atingir um conhecimento se você não solidificar um anterior. Então, você vai aprender uma coisa nova, você tem que aprender, usa. Por isso que as escolas têm, vamos dizer assim, se repete, tem fases. Por quê? Porque você tem que solidificar um conhecimento. A Valéria, que é diretora, tem mais gente, a Josiane também, tem mais gente aí que é professora que pode confirmar ou me desmentir também, não tem problema nenhum. Para você aprender uma coisa, você tem que solidificar aquilo para você ter uma base para passar para o próximo degrau. Então, a gente está falando do quê? De uma escada, que você vai, o conhecimento vai subindo de degrau em degrau. Porém, a serpente é uma coisa muito antiga, né? Da Adão e Eva, né? Eles colocaram isso você toma atitudes impensadas, né? Também é uma metáfora, né? Você pode perder tudo aquilo que você conseguiu, tá? Então, procurem por aí, jogo, isso é para crianças pequenas, se você falar que eu falei que é jogo, é mentira. O jogo é chato para gente que é adulto, mas as crianças adoram, viu? Vamos mais coisa? Todos os segredos revelados hoje, hein? Todos os segredos revelados. Mas muito legal. Tá acabando, viu? Não é muito longo, não. Vai subir no nível, né? Como tudo na vida, certo? Manda pergunta Renato? aqui. Como tudo na vida, vamos subir no nível. E o conhecimento é igual, é uma escadinha cada dia. E não tem fim, né? É engraçado que isso não tem fim. A Erika, deixa eu contar um segredo da Erika. A Erika me mandou um roteiro. Ela falou assim, no meio eu vou falar assim, quem tá curtindo, manda. Quer aprovar? Eu posso tomar uma água enquanto você faz o seu merchandising? Aí, só um segundo. Pode, Renato. Não é que assim, eu fiquei em êxtase quando eu comecei a conversar com o Renato sobre jogos e tudo mais. Eu falei, cara, que coisa legal! A gente tem que falar isso para todo mundo que puder. Então, quando eu for na live, eu vou pedir para o pessoal mandar aviãozinho para todo mundo, chamar para quem acha que vale a pena, que é legal, pelo conteúdo mesmo, né? E aí, quando a gente começou a conversar a primeira vez, eu fiquei quase 2 horas falando com ele sobre jogos. Eu falei, vai ser fantástico. Renato, vamos fazer então. Eu vou pedir para o pessoal mandar um aviãozinho. Então é isso, pessoal. Se vocês estiverem gostando da live, lembrar de alguém que queira entender um pouquinho de jogos, pegar essas super dicas que o Renato está revelando aqui, que não passavam pela minha cabeça, manda aí aviãozinho pro pessoal ou chama depois para ver a live que a gente vai deixar gravado aí, porque esse conteúdo não dá para não deixar gravado. Todos merecem ver. É verdade. Já fiz minha A Valéria acabou de colocar, ela também é filósofa pelo jeito, ela tem outro símbolo da construção do conhecimento que é o espiral. Você sabe por quê? O espiral? Porque acontece, os problemas, eles se repetem. Você passa pelo círculo e eles se repetem, mas quando ele chega no mesmo ponto, ele não está mais lá embaixo, ele está mais difícil ou mais sutil. Então, você vai subindo e passando pelas mesmas vivências, porém em níveis mais sutis. É isso, Valéria. Se for isso aí, dá um ok. Se não, você me desmente depois, tá bom? Por nos comentários. Mais desafio, é isso menos mesmo. Desafio, né? Depende do aprendizado. Obrigado, né? Valéria. Olha lá. Tudo bem. Vai. Tem mais alguma coisa para falar? Eu já vou passar para o próximo ponto. Tá acabando. Não tem muita curta para não encher muita cabeça. Depois a gente vai dividir. A Fátima já está falando que quer a outra fica para a próxima. Isso. Vamos lá. Aqui já está bastante coisa para a gente conversar hoje. O outro assunto que eu ia falar do objetivo. Eu já comecei falando para vocês que tudo tem que ter objetivo. E não existe um jogo que não tenha um objetivo claro. Por quê? Porque senão a pessoa ninguém sabe quem vai ganhar. Como é que ganha o jogo? Porque às vezes você vai escrever, a pessoa que está começando na área de jogos, ela vai escrever uma regra, ela começa... o objetivo do jogo é coletar as cartas e não sei o que. Não. Às vezes o objetivo do jogo é ser o primeiro a chegar no
Entendeu? Isso é um objetivo. Se isso não tiver absolutamente claro, dá briga. Porque, não, mas não, eu coletei. Não. O objetivo. Quando esse jogo. Mas é muito difícil ter esse tipo de jogo. Normalmente, quando. Aliás, é o seguinte: né? Jogo de tabuleiro que nem esse, você não precisa nem comprar. O que você faz? Deixa eu fazer um parênteses. A cartolina, se tiver a caneta preta, tiver lápis de cor, se tiver um dado que você pegou em um lugar, ou pegar um pedacinho de madeira, uma roleta. Sabe como é que eu faço ao invés de dado? Você desenha num pedaço de papel, ok? Desenha uma roleta no pedaço de papel. Pega uma caneta Bic e põe bem no centro, só que no meio você põe um clips. E você dá um peteleco no clipe. E aí ele... É isso, você não precisa nem ter um dado efetivamente. Você faz uma roleta com quantas casas você quiser. Você pode ter essa experiência não só de ter o seu próprio jogo, mas de convidar uma criança, um adolescente, alguma coisa para fazer esse jogo e ainda pergunta para ela que tema que você quer colocar. Pode ser o tema do dia a dia, pode ser qualquer coisa e você vai colocando essas coisas que a gente está falando, ok? É realmente muito interessante. É realmente muito interessante. Porque, além de tudo, você estimula a criança a ter a criatividade, né? Muito legal. Porque o que você faz, na verdade? Você resume uma situação. Quando você pega um jogo... tem um War aqui atrás de mim, tem um War que... gente, deixa eu fazer um merchandising meu. Quem jogou War nos últimos 35 anos fui eu que fiz a embalagem, tá? Então, não sou o criador do jogo. Eu sou... olha a concorrência aí. A embalagem. Expondo a concorrência, deixa ela. Eu desenvolvi as últimas embalagens, dos últimos 35 anos do jogo War, passou por... eu e mais uma equipe, né? Eu não faço sozinho, né? Tem uma equipe de muita gente dando palpite. Se tem uma coisa que tem palpite, é uma embalagem nossa, né? Pelo amor de Deus. Então, o que acontece? O objetivo... Legal. Então, você cria seu objetivo. Só que é raro ter um jogo que o objetivo é sair... a Fefi, obrigado. Atrás de você é aqui o War, né? Isso mesmo. Muito raro ter um jogo que simplesmente ganha quem chega no final mais rápido. Por quê? Porque o primeiro que começa, notoriamente, tem mais vantagem do que o último que sai, correto? Então, é tendencioso, por isso que normalmente nos jogos, nas regras, a gente coloca assim, a criança mais nova começa, porque ela já tem uma vantagem em ser o primeiro em boa parte dos jogos, ok? Então a gente compensa essa vantagem colocando a criança menos experiente para ser a primeira a jogar, tá? Então, o que acontece? Se um objetivo tão simples como esse gera complicação, a gente tem que complicar o objetivo. E a gente agrega coisas no objetivo. Vou dar um exemplo de um jogo que a gente tinha que era das princesas. Então, o objetivo inicial era assim, ser o primeiro jogador, ou jogador, se fosse mulher, tanto faz, né? O primeiro jogador a chegar na casa fim, no castelo. O castelo era a casa fim. Só que isso daria vantagem para a primeira que sai. Então, o que ela tinha que fazer durante o percurso? Ela tinha que colher flores. Então, tinha várias flores, casinhas com flores, ela tinha que cair na casa e ela tinha que colher 6 flores. Então, percebe-se que não adianta sair correndo e tirar 6 no dado para chegar no castelo, porque se ela não tiver as flores, ela não ganha. Para ganhar, ela tem que ser a primeira a chegar no castelo com 6 flores, ok? Então, o que a gente tem? A gente tem um objetivo composto, claro, porém composto. Só que também, à medida que a criançada vai crescendo, isso também não é o suficiente. Então, o que aconteceu? Tinha vários modelos, não é modelo de flor, como é que fala? Várias espécies de flor, né? Tinha rosa, margarida, etc, etc. Então, qual passou a ser o objetivo? Ser a primeira pessoa, o primeiro jogador a chegar no castelo, na casa fim, carregando 6 flores diferentes. E olha como a gente entende os nossos objetivos do dia. O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que lavar a louça. Não. Será que é isso que você tem que fazer? Não. Será que você não tem que... Como é que é o seu objetivo do dia? Você parou para pensar? Às vezes a gente vai que nem um louco
e percebe que não vai ganhar porque não colheu as flores do caminho, entendeu? Olha, gente, que metáfora, hein? Gente, que metáfora, que analogia, que metáfora. É incrível. Estamos no ponto, então, falando dos objetivos, ok? Agora eu tenho um assunto. Ok. Agora eu tenho um assunto. A Érica me ensinou um negócio também. Ela falou assim que tem que criar suspense. Ela me ensinou, eu não sabia isso. Ela falou que em live, ela entrou num site que ensina a fazer live. Ela entrou 7 dicas, sete dicas para fazer live. Aí ela falou assim, ai, tem que gerar suspense. Então eu vou gerar um suspense. Gente, olha, o que eu vou falar agora vocês fiquem até o final. Fiquem até o final, porque eu vou falar agora. Vamos lá. Olha que eu tô com o roteiro dela na tela aqui, hein? Tá. Tem até código. Tem até um código. Tem não sei o que lá. O que é isso aqui? Um código para falar. Bom, ok. O que acontece? Olhem para esta imagem. Voltando ao assunto. Olhem para esta imagem. Olha para essa imagem. É um jogo de percurso, certo? Certo? Tem o início e tem o fim. Ok? Então, vamos supor... Deixa eu ver se eu tenho um peão aqui. Vamos supor que eu tenho um peão. Meu peão tá aqui. Tá aqui logo na saída. E o peão do adversário já tá chegando aqui, ó. E faltam umas rodadas só. Quem vai ganhar? O que tá aqui na frente, não é isso? Não é isso? Exatamente. Então, perceba que esse percurso ele não é só o caminho. Ele é o timer do jogo. Ele é o tempo do jogo. Quanto mais você anda, mais o tempo vai percorrendo, correto? Até chegar, você já sabe que está no fim do jogo, correto? Então, nós estamos falando de um conceito super abstrato, que é o tempo e espaço. Certo? Tempo e espaço. Aliás, posso fazer outro parênteses? Claro. Ah, esse aqui... Você não vai falar mais nada de mim, né? Não. Quando for de você, eu aviso. Calma. Tem muita gente... pelo amor de Deus, eu não quero criticar, eu quero falar só um negócio que eu vi isso, eu achei tão interessante que eu gostaria de compartilhar com outras pessoas. Que é o seguinte, qual é a primeira frase... Olha, eu não sou evangélico, sou cristão, vai? Mas eu não tenho nenhuma religião definida de qualquer coisa, mas eu adoro ler e gosto de coisas diferentes, e quando alguém me falou isso, eu gostei, achei muito interessante. Se eu não estiver errado, eu sei que tem a Josiane, acho que ela está assistindo aqui também, ela entende mais do que eu. Mas a primeira frase da Bíblia, o Gênesis, tá dando um eco aí de alguém, viu? Se mais alguém estiver achando ruim, me avisa. Vê aí, melhorou? Pode ser a posição que eu coloquei meu telefone. Agora sim. Melhorou? Isso, melhorou. Isso. Parecia aqui um fantasma. Né? Imagina, tá desculpado. Perdeu. Você vai perdendo. A primeira frase da Bíblia, no Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é alguma coisa assim, e no princípio Deus criou o céu e a terra. Eu acho que é isso. Se não for, isso é muito parecido. Então você fala assim, o que Deus criou? O que Deus criou? Criou o céu e a terra. O que ele criou primeiro? Criou o céu e a terra. Não, mas ele criou o princípio. Veja bem, não tinha nada. Quando ele fala que ele criou o princípio, ele significa que ele criou o tempo. Ele criou o princípio. No princípio, Deus criou o céu. Então, ele criou a relação de tempo e espaço para colocar a terra. Essa é uma analogia que fizeram, eu achei muito interessante, né? Que Deus, na primeira frase da Bíblia, ele criou tempo e espaço para colocar a terra. Até então, não tinha nada. Quando fala nada, é nada. Nem o tempo. Ok? Então, essa relação de tempo e espaço é uma coisa muito interessante e que as pessoas têm perdido. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Quem hoje em dia ainda usa relógio de ponteiros, como eu? Relógio de ponteiro. Quem usa relógio de ponteiro? Parabéns. O cara já está só no digital, olhando o celular. Vai olhar. Meus filhos brigam... Mas usei muito relógio de ponteiro.
Se eu bater o olho, se não tiver nem o número, já sei a hora. Pois é. Muitos anos. O que acontece? O pessoal reclama Agora, hoje que e essa geração que vem, Renato? O que vai ser deles? olha, se Né? jogar jogo Meu de filho tabuleiro... falou assim hoje para mim, ele tem 7 anos, ele falou assim, pai, não acredito, como é que você olha naquele relógio e já sabe que hora que é? 7 anos. Pois é. Ok. Então, o que acontece? Se ele jogar jogo de tabuleiro, você compra jogo de tabuleiro para ele que vão amenizar isso, tá bom? Eu vou explicar como. O que acontece? Por que o relógio do tabuleiro, isso eu aprendi quando eu fiz, na época que eu fiz faculdade, eu fiz FAAP, ela falou, né? Eu fiz design na FAAP e não tinha computador na época, né? A gente fazia tudo na mão e tal. E uma das coisas que a gente estava discutindo era a relação de tempo e espaço, porque é todas as filosofadas que dá em faculdade, né? Então, o que acontece? Quando uma pessoa que tem um relógio de ponteiro, ela olha para o relógio, ela dá uma olhada para o relógio e baixa a mão de novo. Se você pergunta que horas são, ela não sabe. Ela tem que olhar de novo. Ah, peraí. Ah, são 10 para as 9. Por que ela não sabe? Porque ela não está lendo as horas. O que ela está fazendo a comparação? Ela está comparando o espaço que o ponteiro vai percorrer com a atividade que ela tem que fazer. Por exemplo, você anda todo dia 15 minutos para chegar no seu serviço. Você desce, por exemplo, do metrô e anda 15 minutos até chegar no seu serviço. Se o ponteiro está assim, você olha para o relógio, ele está assim, ok. Se ele está assim, você não faz nem conta. Seu corpo acelera. Você sabe que você está atrasado. Você continua conversando e o seu corpo acelera automaticamente, porque aquele o espaço que o ponteiro vai andar, não dá tempo de você andar o seu espaço. Ele não faz conta disso. Olha, são 7 para as 9 e eu preciso correr. Não precisa disso. É direto no inconsciente. E eu posso provar também que esses números digitais enganam a gente pelos números que o pessoal vende. Você compra um negócio a R$14,99 e não é 15, é R$14,99 e daqui alguém vai te perguntar, acho que eu paguei 10. Porque quando você pede para uma criança olhar num relógio digital, que horas são? Vamos dizer assim, é 8h59. Ela fala, é 8. Só que ela não fala que é 59, né? Falta 30 segundos para as 9 horas, né? E o que acontece? O tabuleiro, ele instrui e treina a criança a tomar decisões. Porque muitas vezes, vamos dizer assim, quem deu aula ou quem tem, vamos dizer assim, que você tem um trabalho para entregar. Porque hoje eu vejo muita gente chegando atrasado em tudo. E o que acontece? É falta de entender a relação de tempo e espaço. Ela não sabe quanto tempo leva para ir, então ela nunca fica... para ir em tal lugar eu levo 17 minutos. Ela tem mais ou menos essa sensação. Mas se ela olhasse no relógio de ponteiro, ela saberia analisar o espaço. Muito bem. O que acontece? E tem gente que, vamos supor, vai fazer uma prova. O cara tem 15 dias para fazer uma prova e tem que ler 20 apostilas. Ele olha a apostila e não consegue perceber o tanto de trabalho que ele tem pelo espaço que ele tem, ok? Muito bem? Então vai chegar na hora da prova e ele não vai ter preparado. O que ele tem que fazer? Estrategicamente falando, ele tem que parar, eu não vou fazer a prova, se for alguma coisa, se puder adiar, ele tem que tomar a decisão. No jogo de tabuleiro, se a criança está com o peãozinho dela lá atrás e o outro está lá na frente e ela vai perder, ela tem que entender isso, essa relação de tempo e espaço, que é impossível ela chegar lá, ela tem que tomar uma atitude muito drástica. Por exemplo, dar um chute no tabuleiro. Foi sem querer. Ela tem que tomar um jeito para não perder, correto? É isso que acontece. Não é isso que acontece? Acontece mesmo. A gente que é adulto faz isso. Você vê que não vai conseguir fazer alguma coisa, você já põe a culpa no outro. Foi sem querer e ok. Mas uma criança... Ela está treinando desde criança a fazer isso. Então, é muito importante ela estar atenta a essas coisas. Regras. Todo jogo tem regras, certo? Não tem um jogo que não tenha regra. E para cada jogo, então, por exemplo, logo no começo eu falei que tem um roteiro. Ela pega, como isso já faz parte da regra. Mas tem outras coisas na regra que você vai aprendendo à medida que joga. Por exemplo, você tem que descartar uma carta. E, na regra, por exemplo, você não pode saber... você não pode avançar, ou você não pode subir, ou você não pode comprar se você estiver na casa especial. Tem regras, certo?
Uma criança que joga vários jogos e consegue aceitar a regra desses jogos, ela, quem é coach também fala isso, né? Que é um padrão. Ela consegue entender, por exemplo, que se você levar ela na casa de um tio seu, você fala, antes de entrar na casa, você fala assim, a regra aqui é não pode subir com o tênis sujo no sofá da casa do tio, ok? Mas por que que ela pode aceitar ou não isso? Se ela entender regras e respeitar regras. Porque tem muita gente hoje que você vê assim, vamos dizer assim, em sala de aula, o cara vai dar aula e o cara tá gritando, tá, e não consegue respeitar a regra do ambiente. Fala alto, atrapalha o professor. Em compensação, tem outros que vão pro bar e acha que barulho, ai, quero silêncio, etc. Ambos não entendem as regras do lugar. Não tem certo e errado, porque eles não entendem a regra. E isso é falta de treino de entender, de se adaptar a regras que o jogo permite. Agora tem uma coisa super... Talvez... Olha, que nem a Érica falou, agora eu vou falar um negócio que, não sai, não desligue até a próxima frase. Hoje a molecada tá toda em jogo virtual, não é isso? Todo mundo joga jogo virtual, joga Candy Crush, joga vários jogos online e tal. E o que acontece? Ele está restrito, a não ser que ele for um hacker, ele está restrito às regras que são impostas pelo ambiente virtual, correto? No jogo de tabuleiro, olha, presta atenção nisso que eu vou falar. No jogo de tabuleiro tem uma coisa maravilhosa, que é o seguinte, você pode roubar. Quando o amiguinho vai no banheiro, você pode... Calma. Não desliguem, até eu terminar meu raciocínio, por favor. Não desliguem. Pode roubar. Quando o amiguinho vai no banheiro, você pode pegar e olhar as cartas dele, entendeu? Você pode empurrar seu peão para frente, você pode fazer várias maracutaias. Porém, aí você me pergunta, mas Renato, você acha isso bonito? Não. Porém, poder roubar e abster-se de roubar, nós estamos falando da matéria-prima do caráter. A criança exposta a essa condição, porque no jogo virtual ela não pode roubar, ela não tem, a não ser que ela for um hacker, ela não tem acesso a roubar do outro. Mas no jogo de tabuleiro, ao vivo, ela tem acesso. Não existe, perfeito. Ali existe a possibilidade. E se ela tiver exposta à possibilidade e abster-se de fazer isso, você está fazendo o quê? Você está lidando com a matéria-prima mais preciosa, que é o caráter. Ok? Valeu a pena ter ficado mais um pouquinho? Aí, sensacional. É muito verdade isso, né, Renato? Show de bola, gente, verdade. Eu tô dando uma pincelada no que tem escondido. Uma pincelada. Bom, e eu acho que eu vou pro nosso último item, porque senão vai ficar muito pesado, tá bom? Pode ser? Já legal. Tempão. Ó, nosso último item é o seguinte. Jogar. Quando a gente joga... Copa do Mundo. Copa tem 32 times. Quantos ganham? 1. Quantos perdem? 31. Não é isso? O que é mais comum na nossa vida? Ganhar numa disputa ou perder? O que é mais comum dado a quantidade vamos dizer assim, de pessoas... você está pleiteando um cargo para uma vaga. Quantos... tem 20 candidatos e tem uma vaga. 19 não vão pegar esse candidato, vão pegar essa vaga, certo? Você tem que saber essa frustração. Onde você aprende a lidar com essa frustração? No jogo de tabuleiro. No primeiro lugar que você tem é o jogo de tabuleiro. Porém, aqui no Brasil, a gente tem um péssimo hábito de ser jocoso. O termo jocoso é quando você tira sarro de alguém, que é a palavra em latim que gerou o termo jogo, ok? Jocoso. Mano, quantas vezes você torce pro Corinthians perder só pra zoar o seu amigo corintiano? Que é uma delícia, né? Gente, agora a gente que é palmeirense vai ser campeão, já é mais uma vez campeão da Libertadores. Vai ser agora, em breve, campeão mundial. Vamos parar de nos irritar com essa piada, não é isso? Tomara, né? Tomara, calma. Mas o que acontece? Será que é seu som que tá ruim?
Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Parece que tá com O meu? de novo. Ou impressão minha? Eu acho que é do Carlos, é o Vê seu, aí, Carlos, vou não falar é? para vocês verem. Pessoal, Pessoal, vocês dá um estão feedback aí. O som tá legal? Acho que agora Parou? Eu parou. até coloquei o fone de ouvido aqui do ladinho aqui para ver se melhorava. Tomar mais um gole de álcool, tô ficando com a boca seca. É, No Brasil, a gente tem a péssima. No Brasil, a gente tem normal. o péssimo hábito de ironizar quem perde. Que segundo lugar é uma porcaria, que. Entendeu? E o que acontece? A não ser que seja truco, que o cara começa a vai, seu pato, vem perder aqui, já é de adulto e tal, né? Que você já começa, a ironia faz parte do jogo. Quando você jogar com uma criança, aí os psicólogos aqui depois. Me ajude aí, a Rosângela. Fala assim, hein? Ah, sim, ela tá falando sim do som. Mas vamos lá. Ah, É, a Rosângela. o que que acontece? Quando você está jogando com uma criança, nunca comece falando, e aí, seu trouxa, seu pato, vem perder para mim. Não, de modo nenhum. Por quê? O que acontece? Você vai jogar com seu filho, com as crianças, com quem tiver do seu lado, e você vai ensinar isso para eles, fazer isso. Você vai jogar e se divertir ao máximo, brincando, se divertindo. Porém, ao terminar o jogo, quem ganhou ou perder é só uma consequência. Você não pode valorizar isso nesse momento, entendeu? Quer dizer, ao finalizar, você tem que parabenizar quem ganhou. Parabéns, você ganhou. Ou então fala, pô, que pena, você perdeu. E aí entramos, acho que talvez na cereja do bolo. Não vão embora até eu falar. A cereja do bolo. A cereja do bolo dessa palestra é o quê? A hora que alguém perde, você perde, ou o seu filho perde, ou a criança está jogando com você perde, você fala assim, por que será que você perdeu? Vamos analisar, e aí acontece a magia. Onde foi que você... Que decisões você tomou durante a partida que fizeram que você perdesse? Ah, foi só o dado que você jogou bem, porém o dado foi infeliz, não teve sorte. Então, vamos trocar de dado? Vamos tentar de novo? Então vamos lá. Agora, se ele não foi atento, se ele tomou decisões erradas, é nesse momento que você vai construir o futuro dessa criança. Porque quando acontece uma coisa errada para ele, as pessoas falam, pô, aconteceu errado, que droga, não rezou o suficiente, não tomou o suficiente. Não, não. A chance da gente perder é muito grande, estatisticamente falando, né? Estatisticamente falando. É hora de olhar para trás e falar assim, o que eu fiz de errado? Isso não pode ser só uma frase bonita para você colocar no Facebook. Isso tem que ser uma área. E os nossos jogos de tabuleiro servem para quê? Para ajudar você que é pai, para você ajudar você que é psicólogo, se os psicólogos, obviamente. Com isso, e treinar essa análise, porque a partir dessa análise que é que você vai, que a gente vou fechar com a primeira coisa que eu falei, que é a partir dessa análise que você vai planejar a sua estratégia. Que é a hora que você perdeu, você sente tudo se desmanchar. E aí é a hora de falar assim, opa, o que eu fiz de errado? E aí você vai lidar com essa perda, com essas coisas, com o seu extrato do banco, com o seu extrato de tomate, entendeu? É nessa hora que você vai juntar tudo e vai falar assim, peraí, deixa eu consertar de novo. Gente, de modo geral, eu nem entrei em jogo de estratégia, não entrei em jogo de sociedade, não entrei em jogo de informação, não falei de xadrez, não falei de quebra-cabeça. Eu tenho mais 3 horas de palestra aqui, só dar uma pincelada básica para a gente começar a se divertir. Eu não falei nem dos designers, não falei nem de como a gente faz as embalagens para tentar contar essa história para as pessoas. Como que você pode entender isso para o seu negócio? Caraca. Porque eu faço embalagem, ou faço um folder, ou faço qualquer coisa, tentando transmitir uma mensagem. Essa mensagem ela tem que ser entendida pelos 5 sentidos, né? Pelos 5 sentidos. E eu lido com isso diariamente. Então, alguém tem perguntas para fazer? Se vocês querem falar alguma coisa, estou à disposição. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu falo, gente, desculpa, não sei isso aí. E tudo isso que eu falei é de observação, não tem livros. E pode fazer pedidos também. Olha lá, Valéria Duarte.
E podem fazer pedidos também, se Isso aí. quiserem fazer lives com o Renato. Pode pedir. Né, Renato? Perder ou ganhar faz parte do jogo. Aí o Renato vem para falar sobre mais A gente pega um jogo específico. Olha, perder ou ganhar faz parte do jogo e da vida. É importante naturalizar esses dois estados. Isso aí, Valéria. A Fátima, sempre gostei de jogos tabuleiro. Jamais imaginei que fosse tão lúdico. Ah, isso mesmo. Ai, Rosângela, excelente live. Ai, obrigado. QD, pode prolongar mais. Ah, tá. Renato, tá bom, ok. Deixa eu ver. Eu sou a Fefe Soares. Eu sou super pontual. Calculo cada minuto do que eu preciso fazer. Tá, isso aí. Talvez seja aí que tá errando. Renato Sarris, eu sou mesmo. QD, jogo war muito bom. Que maravilha, o universo maravilhoso dos jogos. É isso mesmo. Muito bem. Ah, é. Assunto aqui não falta, viu? É muito legal. QD. É muita filosofia. Ah, tadinha da minha namorada. A Rosângela fez uma pergunta aí, ó. Não, peraí, deixa eu só... Como você tem percebido a percepção dos novos papais para jogos? Distantes. Eles compram o jogo, fazem... eles querem dar o jogo para se livrar da criança. É isso, né? Naturalmente é isso. E em vários jogos nossos, a gente tem colocado pais e filhos jogando para deixar claro, filho, não é para você sair fora, não, é para você participar, tá? Agora, o jogo que o pai não precisa participar, só tem criança, é mais que as crianças têm irmão, tem primo, jogam entre eles. Mas o fato do pai não participar do jogo, ele está perdendo uma oportunidade maravilhosa de entender como é que é o filho, porque ele está tirando, ele mesmo vai sair, né, da casinha dele. Agora, depois com tudo que eu falei, provavelmente não. Você já vai entrar um pé, um dentro, um fora, assim, né? É verdade. Mas você estava aqui, então, destino fez a sua parte. Então você entra com um pé, um dentro, um fora. Mas o que acontece? Você vai analisar como a sua criança está crescendo, se ele tem tendência para roubar, se ele é muito competitivo, se ele chuta o tabuleiro, se ele se frustra em tirar. Aí fica pedindo, posso tirar? Posso jogar de novo? Dá, deu um, quero jogar de novo, quero jogar de novo. Então, aí você fala assim, que nem, essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Você fala assim, você deixaria seu filho ganhar para deixar ele feliz? Ou não, você tem que ser rígido e perder todas as vezes, né? Quando for ganhar. Bom, entenda que você tem que jogar ao nível dele. Em primeiro lugar. Se você vai jogar xadrez com uma criança, ele vai perder. Então, os bons jogos, eles misturam estratégia com sorte, para todo mundo ter oportunidade. Porém, você como adulto, você tem condição de descer ao seu nível mental, ao dele, para jogar igual ele. Primeira coisa. Aí, né, ele não tem condição de subir o nível mental dele para ser que nem você, certo? Porém, eu não recomendo deixar ganhar. Porém, se é uma criança que precisa, está numa fase que ela precisa de como é que fala? Autoafirmação, ou precisa ser de uma ajuda, né? Vamos dizer assim, emocional, por que não, né? Por que não? Eu já vi, inclusive, ao contrário. Eu já vi, inclusive, ao contrário, crianças tão bacanas que deixam os pais ganhar, porque já vê que, se tá velho, para não deixar ele chateado. Se não deixar ele ganhar, não joga mais comigo, ok? É isso. Bom, a Valéria fez uma pergunta interessante, Renato. Pois não. Quero saber se já existem jogos híbridos que possam ter interação no tabuleiro e de modo online. Por quê? A geração de hoje em dia, cara, é celular, né? Então eu acho que essa ligação do tabuleiro com o celular, eu acredito que ela deva existir, né? Olha, ele tem já, quando começou essa história, ai meu Deus do céu, quando começou, o celular pegou forte, né, aplicativo, começou a pegar forte, várias empresas lançaram coisas. Por exemplo, a própria Grow que eu trabalhei, ela trouxe um jogo de fora, que era um jogo de percurso, e você tinha que adivinhar, era um jogo bem, ele era feito para meninas, né, efetivamente, e ele tinha... você andava no tabuleiro e quando caía na casa do tabuleiro, você tinha um aplicativo. Você tinha que descobrir é tipo um detetive ao contrário. Você tem que descobrir quem que é o seu admirador secreto. Então tinha, tipo assim,
15 jovens com a cara, né? Só que lá. E você entrava no aplicativo e você recebia uma ligação falsa, né? Obviamente, né? Que estava gravada daquele personagem. Tinha a foto dele e falava assim: oi, você está linda hoje e tal. Então, era um jeito de fazer jogar, né? Jogar no tabuleiro, mas sem interação do celular, né? O próprio o original, o Banco Imobiliário, o original, que é o Monopoly, ele, que é americano, tal, ele também teve várias interações. Por exemplo, você tinha, em vez de jogar o dado, você tinha uma disputa no celular, um gamezinho que era de estratégia. Então, diminuía a sorte para ser mais, vamos dizer assim, um jogo de habilidade. Então, você ganhava pela habilidade, e não pelo... Mas isso meio que passou, viu? Porque não teve muita aderência. Teve, assim, uma leva grande desses jogos, mas depois eles passaram. Então, tem, assim, às vezes você vê, assim, às vezes tem um aplicativo para contar, para não ir o timer, né? Então, tem um aplicativo que faz a vez do timer ou de alguma coisa assim. Filhos sem atenção de adultos Legal. inseguros, é isso mesmo. Fica mesmo. É isso aí. Gente, tá bom? Muito legal, Renato. Muito conhecimento. Foi incrível conhecer tudo Aprendi isso. muito com a sua live. Eu, na posição de pai, sinto um pouco dessa deficiência, assim. Eu não tive isso, né? Não posso falar que eu tive. Eu não tive isso dos meus pais. Mas eu vou pensar diferente. De hoje eu vou pensar diferente com os meus filhos em relação a jogos de tabuleiro. Porque, você falou, realmente eles perdem as peças e acabam nem utilizando. Não, né? e você vai ver que momento maravilhoso que você vai ter, que eles vão esperar você para jogar essa tabuleiro, para jogar isso, e vão guardar essa Não, eles memória. pedem. Eles pedem, é legal que eles pedem. Sim, ótimo. Então, mas você tem Entendeu? que, você tem que aceitar. Sim, claro, não, com certeza, né? A gente não dá muita atenção para isso, mas agora eu vou olhar com olhos diferentes, bem diferentes, com certeza. Rosana está perguntando se eu acho que os jogos... Ó, dá tempo de responder mais uma pergunta aí, gente? Renato, vamos responder mais uma pergunta? Tá. Última, pode ser? A Rô tá perguntando assim, ó. Você acha que os jogos manuais vão sucumbir? Não, porque ainda mais depois da Covid, isso é um motivo para a gente se encontrar e gera uma sensação tão prazerosa. Porque tem os jogos que eu não falei deles hoje, que seriam os jogos de festa, né? Jogos de sociedade, que, por exemplo, você tem um filho que está muito tímido, você põe ele para jogar imagem e ação. Jogo de pergunta e resposta, que a pessoa se expõe e ela não percebe que ela está se expondo, porque é um jogo. Então, tudo bem ali dentro daquele ambiente. Então, é um ambiente seguro para a pessoa se expor. E ela treina muito. Então, no íntimo nosso, a gente tem essas interações ainda. E o jogo tabuleiro, eu acredito que vai... Aliás, aumentou muito, né, nos últimos anos, né, para ser muito sincero. Aumentou muito. Depois que enjoou um pouco do computador, o pessoal agora está bem... Está em desenvolvimento, hein, como sempre. Ok? Eu queria saber se eu atingi meu objetivo. Eu queria saber se eu atingi meu objetivo, que eu falei no começo. Super atingido. E vai sair com outro objetivo, fazer mais uma live. A hora que vem só agora. Que agora estou com a agenda lotada. Não, esse ano aqui realmente agora acabou o ano. Tá apertado para todo mundo, né? Já acabou o ano, né? Mas a gente marca aí, bem... Já. Daqui agora é só contar os dias pro Natal, né, depois vem o Ano Novo e janeirão estamos aí para começar de novo. Comprar jogo tabuleiro, dá tempo ainda. Tá bom? Jogo de tabuleiro pro Natal aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado aproveitar e juntar essas famílias, interagir entre eles, né, Renato? Não é? Maravilhoso. É bem legal. Então tá. Parabéns, Renato. Muito obrigada pela aula, né? Com muitas dicas quando possível a gente marca uma outra aí, mas foi show de bola, gostamos muito e muito obrigado mesmo, Renato. Obrigado. Gratidão aí pelo aprendizado aí, pela troca de experiência aí, que foi incrível, cara. Incrível mesmo. Obrigado, tchau. Deixa eu tirar uma foto, peraí. Falou. Valeu, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigada a todos. E quem gostou da live, dica aí para o pessoal para falar sobre jogos, entender um pouquinho desse universo para brincar com as crianças. E adultos também, né? Porque a gente brinca. Tá bom? Um beijo no coração de todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.